Se você acompanha meu canal há algum tempo, você sabe que eu estou fazendo uma série de várias curiosidades extremamente interessantes que pouquíssimas pessoas sabiam sobre o Resident Evil 4. E na terceira parte dessa série eu comentei sobre uma versão bizarra do jogo que se tornou basicamente uma Lost Media na internet. Lost Media, pra quem não sabe, são basicamente mídias perdidas, ou conteúdos como filmes, episódios de série, vídeos, jogos, comerciais, músicas, imagens e entre diversas outras coisas. Mídias que se tornaram inacessíveis e que só sobraram apenas comentários ou gravações de péssima qualidade de pessoas sobre aquilo. Ou seja, são materiais que realmente existiram, mas que acabaram sumindo com o tempo. E sim, o Resident Evil 4 tem uma versão que se perdeu com o tempo, e que fez até o game ser tratado como islamofóbico por um país. E é sobre isso que eu vou estar comentando com vocês no vídeo de hoje. A bizarra versão árabe perdida do Resident Evil 4 clássico. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer pra vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Eneba. Tá a fim de comprar jogos baratos de forma rápida e prática? Então a Eneba é o lugar certo pra você. Lá você encontra chaves digitais para Steam, Xbox, PlayStation e muito mais, com preços que realmente valem a pena e que estão sempre abaixo do valor do mercado, além de ser extremamente seguro e automatizado com uma extensão pro seu navegador. Ou seja, comprou e ele já vai direto pra sua conta. Inclusive agora está rolando algumas promoções lá, então corre lá na Eneba e aproveite as promoções. Acontece que o Resident Evil 4 clássico ele teve milhares e milhares de versões. Versões diferentes para consoles, remasterizações, mods, traduções e etc, etc. Porém tem uma versão desse jogo que virou basicamente uma Lost Media na internet, que se você pesquisar sobre ela, você vai encontrar apenas um único vídeo de uma pessoa comentando sobre isso, que é a versão árabe do Resident Evil 4. Sim, ela realmente existiu, e tem muitas coisas estranhas relacionadas a ela. Mas eu já quero avisar que muitas informações que eu trouxe aqui para esse vídeo vieram de fóruns e comentários da galera lá do Oriente Médio. Como essa versão circulou apenas por lá, eu tive que fazer toda a minha pesquisa com base nos relatos deles. Então, basicamente, tudo que eu for comentar aqui pra vocês nesse vídeo, basicamente veio da comunidade que vivenciou isso. Não é nenhum achismo ou algo do tipo, fechou? Acontece que circulou por fóruns bem antigos de Resident Evil 4 clássico, alguns comentários de pessoas falando que jogaram uma versão do game, que tinha uma dublagem muito bizarra juntamente com uma música cabreira na tela de morte do game. Isso fez com que essa versão se tornasse quase que uma lenda urbana dentro da comunidade, porque muita gente lembrava de ter jogado algo assim, mas nunca conseguiam provar. Até que um usuário comentou sobre ela, dizendo que essa versão do game provavelmente era uma versão árabe lançada lá em 2006. Versão essa que teve alterações como dublagens e músicas. Só que assim, revelaram qual versão que era e tudo mais. Mas ninguém disponibilizava. Não se achava downloads, não se achava imagens, nem vídeos e áudios, se tornando realmente uma lenda. Até que uma pessoa soltou o arquivo de ISO dela na internet. Porém, logo em seguida ela se perdeu novamente. Mas vocês acreditam que eu consegui colocar minhas mãos nessa versão? E olha que foi difícil, viu? Porque não se acha download dela em lugar nenhum. Acontece que essa versão árabe ela foi feita em cima da versão europeia do jogo. Dá pra saber isso vendo as telas iniciais de quando se inicia o jogo, em que aparece a seleção de idiomas e também as opções de rodar em 50 ou 60 Hz por causa das televisões da época. Essa versão ela contém mudanças como dublagens e músicas. Começando pela dublagem. A dublagem dos personagens teve alterações, como o Leon, على أي حال مما قلت سوف نذهب ونبحث عن ابنة الرئيس مفقودة. os policiais que levam Leon para a vila, لوحدك؟ ما الأمر؟ هل أنت بعيد عن وطنك؟ سوف أخرج وألقي نظرة. أبغى موفقا. o Louis, ماذا تعتقد أن أكون؟ هل تحب أن تكون مكاني؟ هل أنت مدخن؟ o Sadler, سوف آخذ هذه الفتاة. اسمي سالدار، رئيس هذه الجماعات الدينية، وقريبا كل العالم وحتى أنتم. o Mercador, خيارات تطوير جديدة وفي الشراء أيضا. ماذا تريد أن تبيع؟ ماذا تريد أن تشتري؟ هذا كل شيء، شكرا. e é claro a Ashley. ليون، أعتقد أنهم حقنوني بشيء ما في رقبتي. لا أذهب بعيدا. ماذا؟ أبي؟ Só que assim, mesmo a dublagem tendo sido alterada, ela não foi 100% terminada. A dublagem ocorre apenas na parte da vila, além das cenas de game, como as ligações da Hannigan, que não foram dubladas. Isso tem motivo e já já eu vou explicar. Essa dublagem, ela é bem bizarra. Mas isso até você ver o que acontece quando você morre no jogo. Quando você morre, a tela de morte, ela continua normal. Porém, o áudio, ele é alterado. Quando você morrer, vai começar a tocar uma recitação do Alcorão. Olha só que bizarro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن المتأمل والناظر لهذه الحياة الدنيا يرى أنها لا تدوم على حال فدوام الحال من المحال فإن السنين تمضي والعمر ينقضي والناس في لهو ولعب. Esse áudio ele é bem longo, ele tem em torno de 2 a 3 minutos. Mas aí você se pergunta, tá, mas o que é o Alcorão? Por que essa dublagem tem essa qualidade? E principalmente, por que essas alterações foram feitas? Eu vou explicar parte por parte, tá? O Alcorão, pra quem não sabe, é o livro sagrado do Islã, considerado pelos muçulmanos como a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé. Ele é recitado em árabe e é tratado com um máximo de respeito. É basicamente a Bíblia deles. É algo que tem que ser extremamente respeitado. Então imagina o choque que era, você morria no jogo, e em vez de ouvir a música normal de Game Over, você ouve uma recitação do Alcorão. Era algo completamente fora do normal e extremamente cabreiro, o que fez essa versão do game ser lendária. A dublagem em si é simples, feita por dubladores amadores, com equipamentos básicos, o que nos leva a acreditar ser algo não feito pela Capcom. E isso, infelizmente, é verdade. Acontece que descobriram que essa versão árabe, infelizmente, não é oficial. Ela foi feita por fãs um pouco depois do lançamento do game, lá em 2006, feita apenas pro PlayStation 2 e foi lançada apenas no Oriente Médio. Não se tem confirmação de quem exatamente fez esse trabalho. Alguns usuários em fóruns especulam que pode ter sido um estúdio de dublagem lá do Golfo, contratado de forma paralela, mas não há prova nem nome associado a isso. Até hoje, ninguém assumiu a autoria, diferente de projetos de dublagem e de fã-dublagem que costumam divulgar a equipe. Mas mesmo assim, muitas pessoas lá do Oriente Médio acreditavam ser algo oficial, pois vendiam essa versão em mídia físicas de PS2, em um trabalho semi-profissional. E como as pessoas da época não tinham muito acesso à internet e não sabiam as diferenças de mídias físicas originais e piratas, elas acabavam acreditando ser algo oficial, e acreditaram tanto que isso gerou muitos problemas pra Capcom. Olha só que história bizarra. Quando a galera jogou essa versão do game e perceberam a existência de uma recitação do Alcorão na tela de morte do game, eles começaram a tratar essa versão do jogo como se fosse uma verdadeira ofensa religiosa, porque colocar uma recitação do Alcorão associada à morte de um personagem era visto como algo extremamente desrespeitoso. Além de que, após escutarem esse áudio, eles começaram a prestar atenção em detalhes do jogo, até que descobriram que no game original, lá na parte do castelo, exatamente na sala do puzzle dos botões, onde a gente precisa empurrar algumas estátuas e também usar o Leon e a Ashley para pressionar alguns botões no chão, a porta que a gente precisa abrir foi claramente inspirada na da Mesquita do Profeta, que teria sido originalmente construída pelo profeta Maomé, na cidade de Medina, na Arábia Saudita. No game, o símbolo original foi substituído pelo da seita dos Los Iluminados, o que fez a mente das pessoas explodir. A comunidade local, pelo menos pelo que comentaram pra mim, começou a espalhar a ideia de que a Capcom havia autorizado ou até produzido aquele conteúdo, tanto do Alcorão quanto da porta. E isso gerou uma onda de indignação contra a empresa. Além disso, anos depois, quando lançou Resident Evil 5, a galera do Oriente Médio também ficou prestando atenção nos detalhes do jogo, até que descobriram que na DLC Lost in Nightmares é possível encontrar um livro jogado no chão, em uma das salas da mansão do Spencer, que foi identificado como uma cópia do Alcorão. Não é exatamente igual, mas é muito semelhante. Percebendo que no Resident Evil 5 tinha uma cópia do Alcorão jogado no chão, uma das portas do Resident Evil 4 clássico foi inspirada em um templo sagrado, além do Alcorão tocar quando o Leon morre no jogo. Tudo isso, juntamente com algumas outras questões, fez com que em 2017 o governo da Turquia considerasse o Resident Evil 4 clássico e também alguns outros jogos como islamofóbicos. Olha só o problema que a Capcom teve em suas mãos. A Capcom não chegou a se pronunciar, mas nas versões de nova geração do Resident Evil 5, eles resolveram alterar a textura desse livro, para evitar futuros problemas.
problemas. E essa versão do Alcorão acabou se perdendo com o tempo. Mas a textura da porta do jogo continuou lá. Pelo que entendi, o Ministério da Juventude e Esportes da Turquia disse que muitos jogos populares produzidos no exterior são responsáveis por espalhar medo e ódio ao islamismo e aos muçulmanos, juntamente com a profanação de símbolos islâmicos e a islamofobia. Mas repetido novamente, a Capcom acabou não se pronunciando. E essa história acabou ficando para trás. E essa versão do game acabou se tornando lendária. Inclusive, como eu comentei anteriormente, quando eu estava caçando a ISO original dessa versão árabe, eu descobri que foram feitas duas versões desse formato. Uma foi feita no dialeto do Golfo, chamado de Khaleiji, não sei como é que fala. E a outra é essa que eu comentei pra vocês, que foi feita em árabe clássico padrão. Inclusive eu não cheguei a comentar sobre as músicas, né? Acontece que as músicas dessa versão foram trocadas em momentos específicos, por músicas famosas da época, pelo menos o que dizem alguns usuários de fóruns. Alguns até quebram o clima do jogo. Se liga aí. نخرج من مصيبة وندخل في أخرى. هل قلت لي ماذا يحصل هنا؟ لن تستطيعوا مقاومة تلك القوة الرهيبة مهما عملتم ومهما فعلتم. اهدئي، كل شيء سوف يكون على ما يرام. أنا بعثت من والدك لكي أحميك. اسمي ليون. Bom, voltando à parte do Alcorão. Pelas minhas pesquisas, eu descobri que a pessoa desse áudio Cara, essa pessoa aí que eu não consigo falar o nome. Ahmed Al-Adimi. Sei lá, velho, que nome difícil. Ahmed Al-Ajma'a. Esse homem, ele é um recitador muito famoso na Arábia Saudita. Pelo visto, quem criou essa versão pegou esse áudio de uma gravação pública das suas recitações, que circulavam bastante na internet e em CDs islâmicos. Ou seja, usaram uma leitura religiosa de verdade dentro de um mod de Resident Evil 4, o que deixa a coisa ainda mais estranha. Sendo bem sincero, eu achei muito interessante essa versão árabe, mesmo ela não tendo sido finalizada. Como eu comentei, a pessoa que criou isso ou o motivo dela ter criado não se tem informações. Minha suposição é que foi uma pessoa que era muito fã da franquia e após jogar o jogo no lançamento, ficou muito afim de ver uma versão dublada em árabe dele, por conta de que na época não tinha tantos projetos nesse formato. E por conta disso, resolveu fazer esse projeto, mas acabou por algum motivo não finalizando, o que acabou deixando ela ainda mais misteriosa, porque ao invés de ser só mais um mod de tradução, ela virou uma verdadeira lenda urbana, pois cada pessoa que teve contato com ela lembrava de detalhes diferentes, algumas vezes até exagerados, o que ajudou a aumentar a mística em torno dessa Lost Media. Lembrando também que naquela época a pirataria de jogos era muito forte lá no Oriente Médio, então várias dessas versões modificadas circulavam em discos vendidos em camelôs como se fossem oficiais. Afinal, eles não sabiam as diferenças de mídias originais para mídias falsas, e isso faz muito sentido para explicar por que tanta gente acreditou que a Capcom realmente tinha feito essa versão. E esse tipo de situação não foi exclusiva com Resident Evil 4. Outras empresas já tiveram problemas parecidos. Inclusive, a própria Capcom teve esse tipo de problema oficialmente em um outro jogo, Zack Wiki, onde eles tiveram que remover um trecho de áudio com a frase Allahu Akbar, depois de críticas de grupos islâmicos. Ou seja, existe um histórico real de conflitos entre videogames e símbolos religiosos. E isso só fortaleceu a ideia de que essa versão árabe pode ter sido oficial. E hoje em dia, essa versão árabe acabou ganhando um status cult com os caçadores de Lost Medias, tentando reencontrar ISOs funcionais, gravando vídeos de gameplays e preservando em fóruns, o que mostra como até mesmo mods piratas ou incompletos podem se tornar partes importantes da história dos games, simplesmente porque marcaram a memória coletiva dos jogadores. No fim, essa versão árabe de Resident Evil 4 acabou se tornando uma lenda urbana dos games, um título marcado não só pelo terror dentro das telas, mas também por uma das polêmicas mais estranhas e misteriosas da história da franquia. Bom, família, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então se curtiram o vídeo, fortalecendo o like, hype o vídeo e compartilha pros seus amigos pra eu trazer mais vídeos nessa pegada. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago uma live nesse fim de semana jogando essa versão. Mas só lembrando que a dublagem vai apenas até a parte inicial do castelo. Mas se quiserem, eu zero ela com vocês. Desde já, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E também agradecer aos membros do canal. Muito obrigado, tá? Por estarem fortalecendo o canal monetariamente. Inclusive, se vocês também quiserem aparecer no final do vídeo igual essa galera aqui, e também terem benefícios aqui no canal, como vídeos antecipados, vídeos exclusivos para membros, emotes, selos, e entre diversas outras coisas, clique aqui no botão de Seja Membro e escolha o nível que você quiser. Por apenas R$ 1,99 você vai estar fortalecendo o canal para ter mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até mais.